Olá, o STJ Notícias de hoje já está no ar. Você é a favor da internação de dependentes químicos ou de deficientes mentais à força? E o que faria se fosse acusado de furto por ter pego um objeto esquecido em um balcão? Estes e outros destaques você acompanha agora no STJ Notícias. A gente começa o programa de hoje com um assunto que divide opiniões. Afinal, internar uma pessoa à força é legal ou não? E se ela for dependente química ou deficiente mental e não tiver condições de responder por seus atos? Em uma situação excepcional, o STJ autorizou a internação compulsória de um doente mental sem perícia médica. Confira na reportagem de Judite Aragão e Rogério Silva. Para quem não conhece, esta é a rodoviária central de Brasília, onde 700 mil pessoas passam por dia e é um local de concentração de usuários de drogas, principalmente o crack. À noite, fica cheio desses dependentes químicos ou pessoas com problemas mentais. Um problema comum na maioria das cidades brasileiras, sejam elas grandes ou pequenas. Todas elas hoje têm sua cracolândia, infelizmente. É um problema difícil de lidar. Quando está sóbrio, o dependente acaba aceitando ajuda e busca inclusive a internação, mas logo em seguida desiste. E aí, o que fazer? Essa é a dona Lindalva. O filho dela, de 31 anos, já era portador de problemas psiquiátricos e acabou se envolvendo com drogas. Ela já tentou interná-lo várias vezes sem sucesso. Ele sempre fugiu. A juíza colocou lá um termo que daria, parece que era 6 meses para ter a internação compulsória dele, entendeu? Só que também não fizeram nada. Ficou por isso mesmo, só em papel. E os meus filhos até se revoltam comigo, que falam que eu fico correndo atrás. Mas vou esperar matar meu filho? É meu filho. Eu não vou esperar matar meu filho. Esse psiquiatra, chefe do Serviço de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Brasília, explica que, de acordo com a Lei de Saúde Mental, são 3 casos de internação. Para haver a internação, é necessária que haja uma avaliação médica. E, em seguida, ela tipifica as modalidades de internação. A internação voluntária, quando a própria pessoa solicita, a internação involuntária, quando é solicitada por terceiros, notadamente a família, e a internação compulsória, quando era determinada pela autoridade judicial. Na realidade, tudo começa com a internação involuntária, ou seja, a pessoa, na condição em que ela se encontra, ela é avaliada por um médico que emite um laudo, um atestado, uma declaração, dizendo que naquele momento aquela pessoa não está habilitada a tomar decisões acerca da vida dela, anexada à avaliação médica, então o juiz determina a internação, que ela seja procedida de maneira compulsória. No STJ, uma decisão de situação excepcional autorizou a internação compulsória de um doente mental sem perícia médica. No caso, foi autorizado para que um jovem, diagnosticado por problemas psiquiátricos e com precedentes na família, fosse internado contra a própria vontade. Ele também era usuário de drogas e havia tentado suicídio algumas vezes. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do processo, informou que, apesar de haver necessidade de perícia médica para realizar a internação de usuários de drogas e alienados mentais, neste caso excepcional, há elementos suficientes para realizar a internação. Para nós médicos é muito claro, a internação compulsória ou involuntária nunca foi complicada. Quem tem complicado essa questão são outras pessoas alheias à medicina. Nós temos critérios muito claros, inclusive na resolução 2057 de 2013, que entrou em vigor agora no dia 13 de maio do corrente ano, nós estamos dizendo as 5 ou 6 condições em que uma pessoa deve ser internada para a proteção dela própria ou da família, ou da sociedade, ou do patrimônio. Ele não está se controlando mais, entende? Ele não se controla mais. Quer dizer, eu tô correndo risco de vida, os irmãos estão correndo risco de vida, está todo mundo aqui sem, como se diz, primeiramente Deus, né? Esperando que alguém ajude um tratamento para ele.
É, o tema complicado, né? E você, qual a sua opinião? Vamos ver como é que foi a repercussão no Facebook, porque esse assunto tem muita polêmica. Situação excepcional autoriza internação compulsória de doente mental sem perícia médica. Repercussão foi grande. Vamos ver quantos compartilhamentos e quantas curtidas? Solta pra gente. Foram 141 curtidas e mais de 160 compartilhamentos. A Ana Cláudia Rodrigues disse: a Defensoria Pública está atuando na defesa dos interesses do paciente, que não quer ser internado compulsoriamente. Resguardar o interesse dele, afirmado que a internação compulsória se mostra necessária para a manutenção de sua integridade, me parece um argumento mais de caráter ministerial. A Ana fez uma explicação grande, a gente destacou essa frase. Foram 4 curtidas. E a Denise Botura disse: meu Deus, discutem e mal sabem o que é ter alguém com esse problema em casa ou na família. Peguem um doente desses e cuidem por um ano e verão o que é e como se deve agir ao invés de blá, blá, blá. A gente viu aí na reportagem da Judite, né? É um assunto complicado. E a ministra Regina Helena Costa negou um pedido de liminar de 2 médicos acusados de forjar diagnósticos e de remover órgãos de um menino ainda vivo para vendê-los. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais revogou a prisão preventiva para que eles aguardassem o julgamento em liberdade, mas foram determinadas medidas cautelares, como a suspensão da função pública e a proibição dos médicos de entrarem na Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde eles trabalhavam. Aqui no STJ, eles não conseguiram afastar as medidas. Segundo a ministra, não há requisitos necessários para conceder a liminar. E, à primeira vista, não há ilegalidade flagrante no acórdão. Eles permanecem soltos, mas sob efeitos das medidas cautelares. Agora, olha essa. No Rio Grande do Sul, uma mulher foi acusada de furto após pegar um par de óculos esquecido no balcão de uma lotérica. O caso veio parar aqui no STJ e foi julgado nessa semana. A história está relatada no processo. Imagina chegar a uma casa lotérica e encontrar um par de óculos no balcão. Se eu achar, eu não fico. Aí onde está eu deixo, não pego não. Eu acho que o achado não é roubado. Se eu escutasse a pessoa dizendo eu perdi um óculos, eu entregaria. Se não ficava para lá mesmo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Foi o que aconteceu com a empregada doméstica. Ela viu e guardou na bolsa. Depois desistiu e devolveu. Ela disse que pegou os óculos porque eles tinham sido esquecidos no local. O valor do acessório foi avaliado em R$200 e o caso chegou à justiça. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não seria o caso de aplicar o princípio da insignificância. Isso porque o valor seria superior a 10% do salário mínimo da época. A Justiça Gaúcha considerou ainda o comportamento reprovável. Mas a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do relator Marco Aurélio Belize, que atendeu a defesa e extinguiu a ação penal. Para o ministro, a conduta foi minimamente ofensiva e a acusada era réu primária e tinha bons antecedentes. Você já bateu seu carro ou se envolveu em algum acidente que teve vítima? Então você não pode perder o próximo Conexão Cidadania, não é, Daiane? Olá, Daniel. Você já ouviu falar em DPVAT, aquele seguro pago às vítimas de acidentes de trânsito? Pois é, Conexão Cidadania vai mostrar quem tem direito a esse seguro, quais os documentos deve apresentar para garantir o pagamento e qual o valor das indenizações. Tudo isso no Conexão Cidadania desta semana. Não perca! Vamos direto ao Twitter, porque tem mais decisão sendo publicada aqui pra gente. Olha só, soltou. Repetitivo. Certidão de intimação não é a única prova da tempestividade do agravo e pode ser dispensada. A decisão é da 2ª sessão. Nesse caso, a Brasil Telecom interpôs agravo contra a decisão que havia determinado sua intimação para que o contrato de participação entre as partes fosse juntado aos autos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o segmento, alegando que a empresa não havia juntado a certidão de intimação da decisão agravada ao recurso. O ministro Sidney Bennett, relator do caso, lembrou que a Corte Especial do STJ já entende que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, a não ser em casos que a lei exija a intimação ou vista pessoal. Por ser um repetitivo, a decisão servirá de parâmetro para processos semelhantes. Agora, olha essa história. Um homem foi impedido por um vigilante de entrar em uma agência bancária para fazer pagamentos. Além de ser barrado, foi abordado pela equipe de segurança do banco. Esse homem entrou na justiça e conseguiu uma indenização no valor de R$150 mil. O valor da indenização gerou discussão e o caso veio parar no STJ. O resultado? Olha só.
Quarta turma reduz indenização de cliente que sofreu constrangimento em agência bancária. O ministro Raul Araújo lembrou que, apesar de o STJ não admitir o exame de valor de indenização em recurso especial, isso pode ser feito quando foi verificado que o valor é muito alto ou muito baixo. Sob esse argumento, foi reduzido o valor da indenização para R$ 75 mil a serem pagos pelo banco. E no próximo bloco, já temos a indicação do novo nome do ministro aqui do STJ. Afinal, inquéritos policiais podem ser instaurados a partir de denúncias anônimas? É já, não sai daí. A presidente Dilma Rousseff escolheu o nome do novo ministro do STJ que deverá ocupar a vaga deixada pela ministra Eliana Calmon, que se aposentou em novembro do ano passado. O escolhido foi o desembargador Luiz Alberto Gurgel, do TRF da 5ª Região. O desembargador Luiz Alberto Gurgel é mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua hoje no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. Assim que o nome for publicado no Diário Oficial da União, o magistrado vai ser sabatinado pelo Senado Federal. Se aprovado, ele vai ocupar a vaga da ministra Eliana Calmon, que se aposentou no ano passado. Olha, enquanto uns chegam, outros se despedem. Após quase 10 anos de STJ, o ministro Arnaldo Esteves Lima foi homenageado na Corte Especial após o anúncio de sua aposentadoria. Durante a sessão, não faltaram elogios a ele. O ministro Arnaldo Esteves Lima fez sua última participação na Corte Especial nesta quarta-feira. Ele está se aposentando após 41 anos dedicados ao judiciário. O magistrado Napoleão Nunes Maia Filho foi o primeiro a prestar homenagem. Desafeiçoado a digressões desnecessárias e que cumpre a sua tarefa com brilho, eficiência e permanente elegância. E tanto é assim que é reverenciado pelos colegas, querido pelos amigos e enaltecido pelos servidores. O ministro João Otávio de Noronha agradeceu a contribuição que o magistrado deu para a Corte todos esses anos. Minas perde talvez o seu mais influente ministro no Superior Tribunal de Justiça. O mais querido ministro mineiro do Superior Tribunal de Justiça. Mas o Superior Tribunal de Justiça não perde Arnaldo Esteves, porque os seus votos estão consagrados. Ele ainda brincou com a escolha do time do ministro. Arnaldo volta para Belo Horizonte para um convívio mais estreito com a Maria José e com um filho, que eu tenho a honra de dizer que é um grande cruzeirense, embora o pai seja um atleticano. Nascido em Novo Cruzeiro, brincamos em Minas que ele é um cruzeirense jovem. Que rebateu com bom humor. A única divergência que nós temos é mesmo no que diz respeito ao futebol, porque ele é cruzeirense e eu sou atleticano. E eu tenho uma campanha lá em Minas que eu brinco, mas no fundo é verdade. Até agora, aposentado, eu vou ver se eu me dedico mais. O meu município chama Novo Cruzeiro. E eu estou trabalhando para ver se passa para o nome para Novo Atlético. Então, mas até hoje eu não consegui, mas agora, quem sabe, aposentado, depois que eu me inscrever na OAB, eu posso ter mais condição. E até o ministro Aurélio pode me ajudar, porque realmente o Novo Atlético é um nome muito mais bonito, vamos dizer assim. A vice-procuradora-geral do Ministério Público Federal lembrou a trajetória de vida do ministro. Mineiro silencioso, simples, de alma boa, chegou em Curitiba como juiz federal recém-concursado, sem qualquer sinal de que se revelaria um grande magistrado. Natural de Minas Gerais, o ministro Arnaldo Esteves Lima ocupa o cargo na Corte do Superior Tribunal de Justiça desde 2004. Bacharel em Direito pela Faculdade Federal Mineira, o magistrado também é membro da Corte Especial da Infam e já lecionou em sua carreira. Na despedida, ele agradeceu a todos pela amizade e companheirismo no trabalho. Finalmente, agradeço muito a Vossa Excelência e tenho certeza que a nossa amizade persistirá para sempre. Muito obrigado a todos.
Eu tenho que confessar que eu vou fazer campanha com o ministro Arnaldo Esteves Lima pelo Novo Atlético, viu? Também sou atleticano. E olha, já está disponível o Anuário da Justiça, referente a 2013. São mais de 300 páginas de informações sobre os tribunais e traz também as principais decisões que foram tomadas pelo Judiciário brasileiro. Olha só. As 322 páginas do Anuário da Justiça Brasil 2014 mostram como o Superior Tribunal de Justiça e os outros tribunais estão cada vez mais dispostos para tratar causas de interesse coletivo sobre casos individuais. Além de exibir o perfil dos ministros, relatar como funcionam os tribunais e as principais decisões em 2013, o anuário publica súmulas e destaca os julgamentos e as decisões de maior impacto na rotina de milhões de brasileiros. Para se ter o avanço cultural, é preciso ter-se memória. E o anuário documenta esse segmento também responsável pela paz social, que é o judiciário. Isto, a meu ver, é um guia para todos aqueles que integram a grande família forense e contribui para o respeito maior à jurisprudência, às decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais superiores, exatamente porque se compreende a racionalidade que existe por detrás dos julgados que emanam destas cortes. Essa publicação de espectro nacional e que atinge a classe dos advogados, juízes, ela vem ilustrar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O anuário revela que a Lei dos Recursos Repetitivos trouxe ao STJ a possibilidade de solucionar de forma rápida e efetiva a prestação jurisdicional em causas que tramitam no tribunal. Tem que haver outras modificações legais para evitar a perda de tempo com processos que não tem o menor sentido chegarem num tribunal superior, né? Olha, e outro assunto que nós já mostramos aqui no STJ Notícias e que sempre é destaque é o fato de que inquérito pode ser aberto com base em denúncia anônima. O caso que foi julgado se tratava de uma suposta lavagem de dinheiro em São Paulo. O acusado pediu o trancamento do inquérito, alegando que não havia justa causa para as investigações. O ministro Marco Aurélio Belize divergiu do voto do ministro Jorge Mussi e lembrou que a jurisprudência do STJ considera que denúncia anônima pode gerar inquérito policial quando tiver elementos que foram colhidos em investigações preliminares. Além disso, o ministro lembrou que o inquérito não resultou em qualquer medida cautelar contra o acusado. A turma acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio Belize. E olha, no Facebook muita gente comentou e deixou sua opinião sobre esse caso. Vamos ver aqui. Circunstâncias especiais autorizam a abertura de inquérito com base em denúncia anônima. Vamos ver como é que foi a repercussão desse caso. Solta pra gente. 289 curtidas e foram mais de 200 compartilhamentos. A Mirna Cavalcante disse: a justiça deve estar acima do formalismo excessivo. Muitas acham-se acima da lei e imaginam que jamais serão alcançadas pelo seu braço. Engano. Por isso, temos como cidadão o dever de levar ao judiciário toda lesão ou possibilidade de lesão de direitos. E o Marcos Vinícius Francisco disse: parece muito justo. E o Dirceuzinho Abib disse: suaves brisas podem preceder terríveis tempestades. 4 curtidas aí nessa poesia que ele fez sobre esse assunto, hein? E o Tribunal da Cidadania foi o grande campeão no prêmio A3P do Ministério do Meio Ambiente. Nós mostramos aqui, viu, que reconheceu as melhores práticas de gestão sustentável na administração pública. O repórter Yuri Ascar nos conta mais detalhes na nossa sala de visitas. Olá, bem-vindo a mais uma Sala de Visitas. No programa de hoje, a gente conversa com a coordenadora do Programa de Responsabilidade Socioambiental do STJ, Kathleen Feitosa, que trouxe aqui o prêmio que o tribunal acaba de receber. É o 5º prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade A3P. Nós somos aí os campeões, o primeiro lugar na inovação na gestão pública. Como conseguimos esse prêmio? E obrigado aqui pela presença. Obrigada, Yuri. Esse prêmio realmente foi muito especial porque foi fruto de muito trabalho e muita dedicação. A razão do prêmio foi a campanha de consumo consciente, que é uma ação que o STJ vem desenvolvendo desde 2009, com palestras customizadas nas unidades de trabalho. Essas palestras despertam no servidor, a importância que ele tem para a instituição. E o papel de cada um nas despesas do tribunal.
né? E, juntamente com a virtualização dos processos, a mudança no modo de impressão, isso tudo vem trazendo resultados maravilhosos. Essa campanha de conscientização do servidor, ela já traz resultados positivos em números mesmo. Com certeza. Nós conseguimos reduzir as nossas despesas de 2010 para 2012 em 58%. Em 2013, nós continuamos ainda com essa redução, agora nós estamos em busca do nosso ponto de equilíbrio. Quer dizer, a gente consegue reduzir o impacto ambiental e também a gente reduz os gastos do orçamento, economiza dinheiro público. Sustentabilidade econômica, ambiental e social. E essa não é a primeira iniciativa do programa. Outras já foram também feitas e já foram também reconhecidas como grandes iniciativas que colaboram para um mundo cada vez mais sustentável. Quais são elas? Alguns exemplos. Nós trabalhamos com as licitações sustentáveis, né? Isso quer dizer, todos os processos de compra, aquisição do tribunal são avaliados pela Comissão de Licitações Sustentáveis, que faz parte do Programa de Responsabilidade Socioambiental. Temos também campanhas voltadas para o recolhimento de óleo, recolhimento de lixo eletrônico, fazemos a gestão dos resíduos gerados pelo tribunal. Então, são uma série de iniciativas que compõem as diretrizes da 3P, que foi quem nos premiou, a Agenda Ambiental da Administração Pública, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente. Eu estou muito satisfeita, porque a cada dia que passa, o programa vem sedimentando essa mudança de paradigma na instituição, que é muito importante. E agora estamos aí disseminando essas boas práticas por todo o judiciário e pela administração pública. O desafio é permanente. Com certeza. Se trata de uma ação contínua. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Daniel. Muito obrigado, Yuri. Parabéns aí a Kathleen por coordenar esse projeto tão bacana. E olha, Yuri também preparou um STJ Cidadão especial para você conhecer mais de perto essas práticas sustentáveis aqui do STJ, não é, Yuri? Olá, Daniel. O programa desta semana é sobre meio ambiente. Vamos falar da importância da água, como ela é usada e o problema da seca em alguns estados brasileiros. Plantio de soja, fazendas de gado ameaçam o cerrado de extinção. E ainda as ações socioambientais do Superior Tribunal de Justiça, hoje referência em sustentabilidade na administração pública. O programa do STJ foi o vencedor do 5º prêmio A3P pelo uso consciente dos recursos naturais e o combate ao desperdício. Não perca, eu espero você. Daniel. E vamos ver agora quais foram as outras decisões de destaque nessa semana aqui no STJ. Foi negado o recurso em habeas corpus da defesa de Daniel de Oliveira Coutinho, acusado de matar o pai a facadas, o cineasta Eduardo Coutinho, e pela tentativa de homicídio da mãe, em fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro. De acordo com a relatora do caso, ministra Laurita Vaz, ficou comprovado que Daniel demonstra um comportamento descontrolado e agressivo, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva. A 4ª turma do STJ decidiu que a aposentadoria complementar só pode ser paga se o beneficiário se desligar do emprego que patrocina o plano de previdência. A decisão também vale para casos posteriores à lei que estipulou a cessação do vínculo empregatício. A 3ª turma do STJ entendeu que uma seguradora não será obrigada a indenizar uma empresa que teve um de seus veículos envolvido em acidente. Um funcionário da empresa pegou o carro sem autorização e não tinha habilitação para dirigir. A ministra Nancy Andrighi manteve o entendimento do TJ catarinense de que o condutor não ter habilitação já era o suficiente para não determinar o pagamento da indenização. Além disso, segundo a ministra, o fato de um empregado ter pego o carro sem autorização não livra a empresa de sua responsabilidade. Foi entendido que bens de terceiro que não participou de processo e que não figura como devedor em alguma sentença não podem ser atingidos pela execução penal. Ao analisar o caso de uma aquisição de locomotivas, o ministro Luiz Felipe Salomão citou a súmula 268, que garante ao devedor que não estava incluído no polo passivo da ação o direito de não responder pela dívida. E ainda, os ministros da 3ª turma entenderam que espólio de segurado que já faleceu tem legitimidade para cobrar seguro por invalidez.
O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o fato de a indenização não poder ser utilizada pelo segurado não impede que ela seja exigida por outros. Além disso, segundo ele, tanto os bens quanto os direitos de natureza patrimonial do falecido integram a herança. Logo, devem ser representados pelo espólio em juízo. O STJ Notícias de hoje termina aqui. A partir da próxima semana, vamos abordar temas específicos. O primeiro assunto é peticionamento eletrônico. Você sabe o que é ou como ele deve ser feito? Então deixe suas dúvidas no nosso Facebook, que nós vamos respondê-las aqui no estúdio na próxima semana. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.